Boa noite, gente. Aqui Beta Évora. Mais um webinário do Grupo Despertando, da nossa leitura coletiva da Escola dos Deuses. Hélio Dana, muito recomendado. Vamos para o 6º capítulo hoje. Então, se alguém tiver alguma questão, pode publicar aí no chat, ou então também pode sinalizar aí para a gente ir conversando, ok? Vamos lá, capítulo 6, na página 206, o Dreamer diz: colocar-se a serviço daquelas pessoas, trabalhar para o bem-estar delas, significa recordar constantemente os princípios do sonho. Sua mudança as fará mais vivas, mais responsáveis, mais livres. Isto é economia. Curá-los, servi-los e amá-los é a tarefa de um verdadeiro líder. Numa organização, até a mais distante das células deve ser curada para que evolua e acelere seu progresso. Então, esse capítulo está muito voltado para o mercado de trabalho, ele está muito voltado para a questão profissional, né? Como que um ser com letra maiúscula, né? Um ser desperto, ele pode atuar efetivamente no dia a dia, né? Nas coisas do cotidiano, principalmente relacionadas ao trabalho. E aí, quando ele está falando sobre cuidar das pessoas como se fossem a célula mais distante de uma organização, de um sistema, é a mesma questão do nosso corpo, né? Porque eu volto a dizer, quando a gente está falando de liderança, de gestão, de um ser desperto, né, que busca autoconhecimento, expansão da consciência, ele não se coloca separado de ninguém, né? Então, da mesma forma, ele não vai deixar de dar atenção para uma pequena célula, para uma pequena questão no seu organismo ou na sua empresa. Por quê? Tanto o líder empresarial, aquele que é gestor, que tem equipe, quanto o líder individual, porque somos todos líderes, né? Antes da gente conseguir fazer parte de uma equipe, antes da gente conseguir gerenciar uma equipe, liderar, somos líderes de nós mesmos. Somos líderes de todos os nossos órgãos, de todos os nossos pensamentos, de todas as nossas células. E aqui é onde essa abordagem do Dreamer fecha justamente com essa visão de que tudo é uma coisa só. Então, da mesma forma, ele diz que dentro de uma organização, até a mais distante das células deve ser curada. Então, temos que ter olhos, estarmos vigilantes sempre para tudo que nos acontece. Tudo que acontece no nosso trabalho, seja com um colega de trabalho, com um funcionário, com um chefe, tem que ser da nossa responsabilidade, porque fazemos parte daquele sistema, né? Vamos lá. Página 208. Ele diz: seja vigilante, não permita internamente a presença de nem mesmo um átomo de dor. Qualquer evento da nossa vida, antes de se manifestar, deve ter nosso consentimento. Então, essa é o ponto nevrálgico de toda busca de expansão de consciência, de autoconhecimento. Porque é nós verdadeiramente compreendermos que não existe nada lá fora. Que tudo vem de dentro para fora. E quanto mais a gente compreende essa verdade, a gente vai compreendendo a dificuldade que a gente tem de desapegar. A gente tem dificuldade de deixar de colocar a culpa de algo no outro, em alguma coisa. A gente tem dificuldade em gerenciar os traumas passados, as dificuldades internas, os medos. Porque cada vez que a gente permite passar por essa sensação, por esse sentimento, por esse pensamento, é um átomo de dor que a gente deixa instalar no nosso campo eletromagnético, no nosso interno. Então, é aqui que ele diz justamente sobre isso, para você ser vigilante. E essa questão da vigilância, a gente vem falando bastante lá no grupo, né? É um hábito, é um treino.
E eu tenho uma mentora de coaching que diz que vencedores treinam. Não existe sucesso, não existe vencer se você não treinar. Porque ao treinar, você vai ajustando a sua rota. Você vai tirando a dificuldade que você tem de lidar com certas coisas. Você vai lapidando o diamante, a energia primordial que existe aí, né? Então, isso precisa ser realmente muito bem vigiado. Na página 209, ele diz lá embaixo: se não me preocupo, nem penso, quem o fará? E essa questão, quando ele diz que preocupar-se é animalesco, porque preocupar-se é uma coisa instintiva, né? Agora, se a gente parar para pensar, a questão da preocupação é pré-ocupação. Você se ocupa antecipadamente de algo que ainda não aconteceu e pode vir a não acontecer. Então, quando ele faz referência a essa questão da preocupação, é justamente a gente sair desse modo, desse pensamento reptiliano, que tem uma parte do nosso cérebro que age por instinto. E é justamente sair da energia da escassez. A energia da escassez é que faz com que a gente se preocupe, pré-ocupe antecipadamente com determinadas coisas que às vezes nem são necessárias. Se você tem consciência de que você é o responsável por tudo aquilo que você vivencia. Então, se hoje, que é a única coisa que existe, você está se preocupando com algo que ainda não aconteceu, na verdade você está criando aquele algo e certamente ele irá acontecer ali na frente. E aí a gente tem uma disfunção de entendimento. Porque a gente diz, eu sabia que isso estava me preocupando, eu sabia que isso ia acontecer. Não, é justamente o não saber lidar com ansiedade, o não saber lidar com um tempo não linear, que não existe passado, presente e futuro, é que faz com que justamente a gente crie um padrão, a gente retroalimente um padrão, que faz com que constantemente estejamos vivenciando o mesmo tipo de situação. A gente vivencia a mesma dor, a gente reclama das mesmas coisas, as coisas continuam acontecendo e a gente se coloca numa posição de vítima. Quando, na verdade, se a gente eliminar a pré-ocupação, mantermos-nos ocupados com aquilo que não vai acrescentar, é justamente essa ocupação antecipada que faz com que a gente crie uma situação não favorável. É meio maluco se a gente parar para pensar dessa forma, mas é justamente assim, né? Então, a gente tem que ter essa consciência vigilante de que um homem sozinho, num quarto escuro, ele é capaz de mudar o universo. Ele é capaz de curar uma pessoa, ele é capaz de fazer com que a situação da vida dele mude, ele é capaz de criar qualquer situação ou atrair, criar a possibilidade de ter próximo de si uma pessoa mais favorável às coisas que ele está vivenciando, às coisas que ele quer ter na vida dele, né? Vamos lá, página 210. O único planejamento que um ser pode fazer é desenvolver a si mesmo, alimentar o próprio sonho. Todo o resto lhe será acrescentado. O abandono de um átomo de medo move montanhas e projeta-o como um gigante no mundo dos eventos. A programação é uma forma de exorcismo, uma fuga do real. O ser humano aplaca o medo do futuro com a falsa segurança das previsões, por intermédio de rituais, de planejamentos e programas. Então, aqui ele está falando sobre a questão do planejamento. O único planejamento que um ser pode fazer é desenvolver a si mesmo. Todo o resto lhe será acrescentado. Isso significa o quê? Independente do planejamento estratégico da empresa, independente do cronograma da sua faculdade, independente dos horários rotineiros que você tem que seguir todos os dias, rotina da família, dos filhos, de trabalho, enfim. Isso é um planejamento do cotidiano. É um planejamento
3D é um planejamento do que você tem para executar, coisas que você tem para realizar. Mas ele não deve ser um planejamento interno, porque o interno, a verdadeira força do líder está no sonho. E essa questão do planejamento é uma forma de você estar no mundo. Lembre-se, você está no mundo. Você não é parte do mundo. Você não faz parte de tudo isso que está aí. Você está vivenciando tudo isso que está aí. E é uma coisa que o Raoni fala muito nas mensagens do Despertando, que é a questão da gente se identificar. Quando você se identifica, você se coloca no lugar daquela questão. Então, quando você se identifica com o planejamento, você está aprisionando o seu sonho, você está aprisionando a sua capacidade de expansão, de abstração da sua mente, que faz com que você crie sua própria realidade. Então, eu sempre menciono isso, né? A gente precisa ser como um marreco selvagem que mergulha na água e sai seco, porque a água não pega nas peninhas dele. Ele não vai sair molhado. Isso significa o quê? Que ele é tanto da terra quanto da água, ele entra na água, ele sai e já está sequinho. É a mesma coisa que a gente tem que ter. Essa analogia é justamente aquilo que a gente tem que vigiar constantemente. Estamos no mundo, desenvolvendo uma missão, estamos aqui para aprender, mas não fazemos parte do que está aí fora. Justamente porque a gente está criando a consciência, expandindo o entendimento de que isso tudo é uma produção do inconsciente coletivo. E se você está buscando aumentar o seu padrão vibratório, o seu conhecimento, expandir a sua consciência, você sabe que você pode entrar em qualquer lugar no mundo se você estiver consciente de que você não faz parte dele. E sim que você está passando por ele. Você está vivenciando. Porque tudo aquilo que a gente vivencia são informações que a gente vai armazenando no nosso campo eletromagnético. E toda essa informação é como se fosse uma água batendo na pedra. Ela vai limando a pedra até que fura, até que consegue dar vazão, até que consegue passar. Então, toda a informação que a gente recebe no dia a dia, ela serve para a nossa evolução. Ela serve para provocar os testes que vão fazer com que você esteja atento, vigilante, para não repetir os mesmos erros, e aí, assim, você exclui aquela situação da sua vida. Página 211. Use-o intencionalmente, esse pequeno eu, e assuma a responsabilidade. O universo ouve você, sempre, e o avalia também enquanto você faz uma pergunta. Cada átomo é um átomo de criação. Cada átomo é novo. Nunca houve um momento antes, nem um momento depois deste instante aqui agora. Nem nunca haverá. Então, ele vai estar sempre reforçando nesse capítulo essa questão de você assumir a responsabilidade por todos os seus átomos. E você assumir a responsabilidade por todos os seus átomos significa que você está assumindo a responsabilidade por todos os átomos do universo também. Porque o todo, sim, é de onde nós somos. Ele faz parte de nós, nós fazemos parte dele. Nós fazemos parte de todos os átomos do universo, mas não na constituição de terceira dimensão, como a gente entende como realidade, né? Então, ele continua reforçando essa questão de que não existe nenhuma realidade fora do agora, né? Página 212, ele diz: os resultados se produzem sem esforço, naturalmente, de acordo com seu grau de impecabilidade e de integridade. Já há muito tempo a gente vem falando sobre essa questão da verticalização do ser. Em outros encontros, eu sempre comentei isso com vocês, que vocês imaginem que nós somos um chafariz. E aí a gente tem aquele monte de energia que é projetada para todos os lados, indiscriminadamente.
Isso significa que a gente está despendendo energia, a gente está se colocando em situações criadas por nós mesmos, mesmo que inconscientemente, a gente está se colocando em situações que podem nos testar, que podem nos fazer recorrer, fazer com que um erro se torne recorrente, uma situação ela volte a apresentar um padrão na nossa vida. Por quê? É aquele monte de energia que a gente despende de criação, e é uma criação contrária àquilo que conscientemente a gente quer, porque a gente não está atento e vigilante à questão da verticalização do ser. Então, quando ele diz que os resultados se produzem de acordo com seu grau de impecabilidade e de integridade, é aquela questão do ser vertical. É você recolher essas energias dispersas e você saber exatamente aonde você põe a sua energia. Você saber exatamente que tipo de pensamento que você tem, que tipo de sentimento que o seu coração produz e como você pode fazer com que tudo isso se una na verticalização, na integralidade do ser. Sabrina, sim, doenças também podem ser um padrão. Uma enxaqueca, por exemplo, ela pode ser disparada todas as vezes que você sabe que você tem que fazer alguma coisa que você não goste, ou alguma coisa que você tem medo, ou porque é alguma situação que te causou um trauma. Né? Então, por exemplo, vamos supor que lá na escola, você foi apresentar um trabalho lá na frente, os colegas tiraram muito sarro, fizeram muitas brincadeiras e aquilo deixou um trauma, um resquício. Pode ser até que você não se lembre da situação, mas todas as vezes que você pode estar numa situação de ter que estar na frente de pessoas, comunicando alguma coisa, apresentando alguma coisa, aquele trauma, ele dispara em você a resposta biológica. Porque o nosso organismo, e aí naquela parte do cérebro que é reptiliana, que é instintiva, ele vai entender que aquilo ali é uma situação de perigo. Porque provavelmente, quando o trauma foi criado, você passou dias sem querer conversar, você perdeu o apetite, você chorou muito. Então, existem várias situações, você sentiu dor. Né? Então, as doenças que a gente chama de psicossomáticas, elas surgem a partir daí. Elas surgem justamente porque a gente não se investiga internamente. A gente, ou quando sabe que existe um trauma passado, ou quando não tem consciência dele, às vezes, em determinadas situações, a gente produz sintomas, né, fisiológicos, biológicos, no nosso organismo. Então, você tem que se investigar. Se aparece uma enxaqueca todo domingo à noite, então tem alguma coisa errada no trabalho. Será? Pode ser. É a questão da investigação. Então, quando a gente diz das doenças psicossomáticas, isso é uma vertente aí bem difundida, né? Mas, da nossa ótica, enquanto pessoas que buscam a expansão da consciência e o conhecimento de tudo que nos acontece pela autorresponsabilidade, não são as doenças psicossomáticas apenas, são todas as doenças que são criadas. Né? Por quê? A doença, ela é uma repetição de padrão baixo, vibratório, e aquilo vai criando antimatéria no seu campo eletromagnético. E quando você vai reforçando aquela criação e vai condensando, vai acumulando aquele padrão ali no seu campo, ele chega, na verdade, a se manifestar, a se materializar. E ele vai se materializar no corpo, no nosso veículo biológico. Então, sim, né, doenças também são um padrão. Você pode ver que tem gente que tem alergias, ficam vermelhas, se coçam, começam a suar, a pressão cai. Tudo isso são sintomas. Qualquer desregulação, qualquer disfunção no organismo
são sinais de que alguma coisa precisa ser consertada. E quase sempre, a maioria das vezes, é uma questão da gente não estar se investigando o suficiente. Então, aí ele diz ainda que na 212, somente uma revolução individual poderá reverter o modo de pensar e de sentir de milhões de homens e mulheres enredados no sono hipnótico. Então, novamente, tudo aquilo que a gente vem abordando na questão do autoconhecimento e da expansão da consciência. A mudança do todo começa através de nós, né? Começa pela revolução individual. Primeiro, pelo entendimento, pela compreensão de como as coisas se dão no mundo, pelo exercício da autorresponsabilidade e pelo treino da verticalização da integridade do nosso ser. Né? 213. Aquela que você está observando não é a humanidade. Essa aglomeração que você vê não está fora de você. Aquela multidão que você está olhando é sua degradação. Aqueles seres alvitados pela dor, pela ansiedade da competição, são fragmentos esparsos do seu ser, o reflexo especular do desespero que você traz dentro de si. Então, essa questão que ele coloca que não tem nada lá fora, que tudo parte de nós, ele vai abordando ao longo do livro sempre. E sempre encaixando dentro das situações em que ele apresenta nos capítulos, né? Página 214. A evolução da espécie é uma viagem em direção à integridade. A próxima passagem evolutiva do ser humano não pode acontecer em um futuro histórico, mas em um tempo sem tempo, em um futuro vertical. Então, quando ele está falando com relação à questão da evolução da nossa espécie, primeiro ele está nos tirando do tempo linear, dessa noção, né, de quando ele fala que não pode ser criado, não pode acontecer por um futuro histórico, significa que a gente não depende de nada do que já aconteceu. A gente não depende do que seja o sistema instalado. A gente não depende de condicionamento social. A gente não depende de tudo que aconteceu nos milhares de anos das evoluções das civilizações. A nossa evolução verdadeira, ela depende de um tempo sem tempo, ou seja, é o ser multidimensional, é a consciência expandida, é você saber que você está aqui nesse exato momento, dia 16/9/2008, às 20h34, e você está buscando o autoconhecimento. A gente está aqui reunido para falar sobre evolução. Isso aqui é um tempo fora do tempo, porque é justamente aonde a gente projeta a nossa consciência. O que a gente está buscando. E o que nós estamos buscando neste exato momento, neste tempo fora do tempo, é a verticalização do nosso ser. É a expansão vertical, para que a gente não se perca naquilo que é condicionado pelo sistema. E aí ele diz que as organizações do futuro serão escolas do ser. É no business, mais que nos conventos, nas mesquitas ou nos ashram, que os seres humanos estão empenhados num esforço titânico em direção a graus mais altos de responsabilidade. É no business que está acontecendo a transformação de adversidades e dificuldades impropelente para a viagem à liberdade. Então, o que ele está dizendo com relação a essa questão do business e das escolas do ser? Primeiro que é a proposta central desse livro, né? Que nós, através do entendimento do que ele traz aqui, nós possamos ter a visualização do que seja uma economia adequada. E a economia que ele fala não é a economia que a gente tem no nosso mundo hoje, na 3D hoje, que é uma economia pela escassez. Então, a economia que ele diz é com relação à vibração, à consciência, a você criar o seu estado emocional, a você criar a sua realidade,
a você criar as oportunidades prósperas e abundantes na sua vida, e pela consciência de que você está no mundo para cumprir o contrato, você não é parte desse mundo, você pode exercer essa economia multidimensional. Então, é muito bacana quando ele fala isso, porque ele diz que é no business, mais do que nos conventos e nos ashrams, que o ser humano vai compreender exatamente a verdadeira economia. Porque não é uma questão que depende de religiosidade, não depende de dogma, não depende de religião. Depende do seu entendimento e do resgate, do relembrar da capacidade que você tem de criar a sua realidade pelo seu padrão vibratório, cuidando de cada átomo e tendo a coragem de cair. Vamos lá. Então, a nova economia, a escola do ser, é justamente você ter a consciência de que você cuidando de cada átomo seu, você estará cuidando de cada átomo do todo. E é a partir daí que essa nova realidade irá acontecer. Cadê? Agora eu não sei. Vocês estão me ouvindo, gente? Então, quando ele fala sobre essa questão das organizações do futuro serão escolas do ser, essa questão da economia, é justamente você ter a consciência de que, cuidando de um átomo do seu corpo, você estará cuidando do todo, porque é tudo a mesma coisa, né? Sem necessariamente você ter que ser do mundo. Você está aqui porque é uma oportunidade de crescimento, de evolução. Falando, inclusive, com relação a essa questão das organizações, das escolas do ser, isso tem a ver com aquele programa que eu e o Raoni falamos no dia daquela nossa convocação geral. Então, essa semana a gente vai estar soltando o programa, um programa de 3 meses voltado para a formação de gestão, né, de gestores do futuro. Serão 12 vagas, então quem tiver interesse já me manda uma mensagem off para a gente ir conversando. E essa semana a gente vai soltar isso primeiro no grupo, porque são 12 vagas. Se eventualmente fecharmos com o pessoal do grupo, despertando no Telegram, então esse vai ser a primeira turma, né, para a gente trabalhar justamente essas escolas do ser. Na página 215, ele diz que escolas de ideal e de responsabilidade. A escola e a vontade são uma coisa só. A escola é a vontade fora de nós e a vontade é a escola dentro de nós. Então, novamente, tudo que está lá fora está aqui dentro, tudo que está aqui dentro está lá fora, só que com a abordagem da autorresponsabilidade. Quando a verdadeira vontade emergir, você não terá mais necessidade da escola. Desenterrada a vontade, seremos donos de nós mesmos. Donos de nós mesmos significa donos do universo. E isso é aquilo que a gente vem falando sempre, né? Somos parte do todo. Quando nós verdadeiramente nos harmonizarmos com o todo, entrarmos em fase com ele, não teremos dúvida nenhuma de que nós somos o universo inteiro, né? Somos donos de tudo que está aí, porque nós somos a replicação do Criador, da energia primordial, né? Vamos lá, página 216. Sua única atividade é a cura da sua integridade. Aquilo que o torna especial é a atenção, um espírito vigilante que não permite a uma dúvida ou a sombra de um compromisso abalar sua determinação, que não permite um único átomo turvo entrar e contaminar o sonho. Lá onde se decide, a exigência é um sexto sentido, a intuição. É ainda um sétimo, o sonho.
Ou seja, na realidade, não existe nada a decidir. O que existe verdadeiramente é você encontrar com a essência do seu interior, porque está tudo lá. A gente vem sempre reforçando essa questão de que está tudo gravado no nosso campo eletromagnético. O começo dos tempos... Gente, caí de novo aqui, tá difícil. Então, vou deixar aí aberto e à medida que eu for caindo, ele vai voltando automaticamente. Tenham paciência, fiquem aí, que a gente vai se falando, então. Bom, com relação a essa questão, quando ele diz lá onde se decide a exigência, é a intuição. Ou seja, aonde é que se decide tudo? Aonde é que se cria o universo? Dentro de nós mesmos. Então, quando você verdadeiramente encontra a sua essência, você só tem que ser. Você simplesmente deixa fluir. Você não tem que decidir nada, porque não é um processo mental. É um processo interno e em fase com o todo, com a energia primordial. Compromisso interno é investimento. É seu compromisso que faz as coisas acontecerem. É a incorruptibilidade do líder que atrai todos os recursos necessários. O sucesso de toda sua ação no mundo externo é somente o reflexo da sua integridade. Então, a vida está difícil, as situações estão te testando, as pessoas estão te deixando fora do sério. O que está faltando lapidar internamente? Porque não existe nada lá fora, né? Então, aqui ele é bem específico. O sucesso de toda sua ação no mundo externo é somente o reflexo da sua integridade. O quanto mais você for vigilante, consciente, desperto, e você tiver imbuído do compromisso de fechar esse chafariz energético para que você se integralize com o todo, é daí que virá o seu sucesso. Então, verdadeiramente, ele vai... Eu acho engraçado porque cada capítulo ele vai dando um jeito de acabar com o mimimi de formas diferentes, falando sempre a mesma coisa, né? Página 217. Para o líder, a solidão e a imobilidade são acumuladores de poder. É o estado no qual ele intui e atrai as valiosas mensagens da vontade. E aí eu tenho dito, um homem sozinho, trancado no quarto, ele é capaz de mudar o mundo. Na solidão, no silêncio, na imobilidade, é aonde ele consegue mergulhar e encontrar a sua verdadeira essência. E também essa questão do silenciar-se. A gente acaba que, por a gente não ter a noção de que nós estamos criando o que acontece no mundo, a gente tem a impressão de que a gente é vítima dele. Então, o que a gente faz? A gente se envolve em discussões, a gente se estressa, a gente perde a paciência, a gente perde o tempo, a gente perde o sono, a gente perde a fome, ou fica com fome demais. A gente está sempre vivenciando os dramas do coletivo, quando na verdade são dramas que nós deixamos que existam dentro de nós, né? Elaine, você está perguntando sobre como a gente pode fazer uma relação com o Ho'oponopono, cura e autorresponsabilidade. O Ho'oponopono é justamente sobre isso, né? Eu não sei se vocês já leram Limite Zero, do Joe Vale. É um livro pequeno, tem 100 páginas. O PDF dele está disponível na internet. Se eu não me engano, a gente tem nos arquivos do grupo. Esse livro, ele fala sobre o Ho'oponopono, como ele foi criado, como que ele funcionou, né? E é muito interessante se vocês puderem ler. Com relação a como fazer uma relação com o Ho'oponopono ele é todo autorresponsabilidade. É você saber que você tem situações que você precisa curar internamente, padrões que você precisa eliminar, né? E por isso você sente muito, você pede perdão, né? Você
propaga amor quando você diz eu te amo. E você pede perdão também. Só que o Ho'oponopono, eu acredito que ele seja um gatilho inicial. E quando a pessoa está muito num princípio, está muito confusa, quando ela ainda não consegue ler, por exemplo, aquilo que o Dreamer traz nesse livro, sem se machucar, o Ho'oponopono é um bom ponto de partida. Porque ele é todo baseado na autorresponsabilidade. Só que o que ele diz? Que ainda que você não entenda por que você faça determinadas coisas ou porque determinadas coisas acontecem com você, você entende que isso faz parte de uma programação que pode estar no seu inconsciente. E aí, através dessas palavras, do sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato, você vai eliminando esses programas, esses sistemas que estão dentro de nós, em função do mergulho, né, desse sono hipnótico. Então, o Ho'oponopono, eu acredito que ele seja um gatilho muito importante para quem está começando. Mas eu acredito que depois de um determinado momento, quando você vai adquirindo informação e conhecimento sobre autorresponsabilidade e expansão de consciência, você já pode sair desse padrão automatizado do Ho'oponopono, né, que você repetir as palavras, que aí você acaba inconscientemente acreditando naquilo que você está repetindo, e você não precisa mais utilizar um padrão, uma ferramenta que é um auxílio para que você compreenda o processo da criação da sua realidade e de tudo aquilo que você vivencia. Então, basicamente, eu acredito que essa questão, quando você fala da relação, né, com o Ho'oponopono, é por aí. Minha forma de ver, e até por experiência própria, porque antes de eu me aprofundar nessa questão do autoconhecimento e da expansão da consciência pela mecânica quântica, eu também tive um período aí muito, muito intenso de Ho'oponopono, funcionou bastante. Ele é libertador, mas eu acredito que seja uma fase mais inicial. Né? Isso é uma opinião minha, né? Não estou fazendo nenhum julgamento, mas assim, eu acredito que quando você verdadeiramente entende o mecanismo do universo e você vai se identificando com esse mecanismo, o mecanismo do todo, você vai cada vez mais agregando consciência ao ser. Né? Você vai agregando consciência ao fato de você estar aqui vivenciando essa coisa e você não ser essa coisa que você está vivenciando. É mais ou menos por aí. Aí, você disse, por isso parece que o mesmo assunto pipoca em várias vertentes. É isso mesmo. A gente vai identificando as mesmas abordagens em várias vertentes, porque a gente está sempre falando da mesma coisa, né? com formas diferentes de interpretação. E aí a Sabrina disse que você já começa a perceber sozinho. Exatamente. É isso mesmo, Sabrina. Quando você está vigilante, você está atento e você compreende o mecanismo, pode ser que você ainda não esteja conseguindo vivenciar o mecanismo do todo, mas você já entendeu como funciona. Você entendeu que faz sentido o experimento da dupla fenda, o que é onda, o que é partícula, o que é o átomo, o que é consciência, o que é informação, energia. Tudo isso faz sentido para você. E, eventualmente, você ainda não consegue colocar tudo isso em prática, porque é um treino. Né? E cada pessoa tem o seu tempo no despertar, na expansão. Mas é exatamente essa questão de você já ir identificando e se auto-percebendo. Né? Então, quando ele diz que para o líder a solidão e a imobilidade são acumuladores de poder, é a questão da meditação, é a questão do silenciar-se, da internalização, da investigação interna. Né? E ainda na 217 ele diz, do vazio imóvel movo a roda do universo inteiro.
Aquele vazio no centro do meião é o verdadeiro criador da roda. Sobre aquela invisibilidade apoia toda a pirâmide hierárquica dos seres que fazem parte do conjunto. Isso daqui, ao meu ver, é justamente aquela questão que está no Gênesis, né? No princípio era o nada e o verbo fez-se carne. Aonde é que está a probabilidade de você mover toda a roda do universo? Está lá no vácuo quântico, está lá no vazio atômico, né? Naquele nada que existia antes de tudo ser criado. O que era o nada? O nada era justamente essa energia primordial. E é através desse vazio, desse vácuo quântico que existe lá no meio de cada átomo, que você consegue construir o universo. Então, aqui é uma outra forma que ele está dizendo da internalização, do poder absurdo e extraordinário que é você mergulhar em si até você ter a consciência e a facilidade de atingir o seu vácuo quântico, a sua energia primordial, a centelha, e a partir dali você criar todas as suas situações. Então, quando é a questão que ele fala da invisibilidade, né, da pirâmide hierárquica, é justamente isso, são os níveis de evolução a partir da mesma energia, né, da mesma capacidade, da mesma possibilidade. Infinitas possibilidades que se tornam infinitas probabilidades. Né? Página 218, ele diz que um líder deve saber interpretar todos os papéis à perfeição. Pode simular distração, ignorância e até mesmo negatividade, mas não pode acreditar nisso. A arte de interpretar papéis, do acting. E ele diz que acting significa viver estrategicamente. E aí, o que ele é? Aqui é onde eu falo do marreco. Somos todos marrecos, no seco. E aí, quando a gente mergulha na água, é o nosso mergulho no cotidiano, é o mergulho no sistema, na matrix, naquilo que constitui a nossa terceira dimensão hoje. Então, é aquela questão, quando você está consciente, você pode até falar mais alto, você pode até se exaltar, você pode até entrar numa discussão, você pode ser um advogado e defender um criminoso, você pode ser um motorista e você tem que lidar com um motorista de Uber, vamos supor, e você tem que lidar de uma forma mais veemente com um cliente que está alterado, que está bêbado dentro do teu carro. Então, quando ele fala sobre o acting, é justamente você ter consciência de que você não é essa pessoa que está se alterando por alguma razão, porque foi necessário. Mas aquilo é um papel que você está desempenhando dentro do contrato. Então, é como se todos nós, ao assinarmos contratos, para estarmos aqui, nós estivéssemos assumindo os nossos papéis no teatro. Então, você pode chorar, gritar, espernear, você pode trocar de roupa, trocar de cenário, você pode fazer qualquer coisa. Porém, você não pode se deixar levar por isso, né? Então, isso é viver estrategicamente. É você conseguir assistir ou ler uma reportagem sobre uma chacina e não se deixar impactar por aquilo. Você entender que aquilo ainda acontece na terceira dimensão, ainda acontece na nossa realidade, porque também é fruto da sua criação mental, que também é fruto daquilo que você está vibrando. Então, você consegue ler, você consegue entrar em contato com realidades difíceis até, mas sem se deixar contaminar, sem deixar o seu padrão vibratório cair. Então, você pode, eventualmente, estar no meio de uma discussão no trânsito, que você tenha discutido ou não, que você foi parar no meio da discussão porque você estava de carona no carro, você pode acompanhar tudo aquilo ali. Mas o seu padrão vibratório, a sua vigilância, a sua responsabilidade e você saber interpretar o seu papel naquele momento, sem se deixar molhar, né? Lembra do marreco, que mergulha e não se molha, é a verdadeira estratégia da vida. Então, à medida que você vai aumentando
a quantidade de informações que você recebe, à medida que você vai expandindo a sua consciência e você vai tendo verdadeiramente consciência de que tudo que acontece faz parte de um todo que precisa ser recriado, você não vai se sentir parte dele. Você vai estar nele sem se deixar contaminar. Essa é a verdadeira estratégia. Aí, Sabrina, se diz que tem horas que você não consegue, mas você percebe o que está fazendo de errado. É justamente isso. É treino, né? Porque a gente ainda tem que lapidar muito a nossa separação dessa parte reptiliana que a gente tem no nosso cérebro, que é reativo, que é instintivo. Então, quanto mais consciente e vigilante você for, menos instintivo e reativo você vai ser. Você pode até ser, mas aí é porque você tem consciência que você está desempenhando um papel que é necessário naquele momento. Mas o fato de repente, você entrar numa discussão não vai acabar com o seu dia. Não vai fazer você sentir dor de estômago, nervoso, não vai te fazer chorar de raiva, ou de medo, ou de tristeza. Ele não vai disparar sintomas instintivos, porque você está consciente. Então, é tudo uma questão de você entender que estamos vivenciando papéis. E em estar vivenciando significa que você não é aquele papel. É a identificação que o Raoni sempre fala. Você não se identificar, você compreender e ressignificar. Né? Para você entender que você está passando por uma situação, mas você não é, de fato, aquela pessoa descontrolada, enfim, cheia de respostas não favoráveis a tudo que te acontece. Aí na 219, ele diz que o sonho é uma planificação vertical que somente um visionário pode conhecer. O depois não existe senão na imaginação. Internamente, cada instante é uma loja que se abre e se fecha, a cada instante se ganha e se perde, a cada instante é um sucesso ou insucesso. Tudo acontece agora, neste instante interno. Então, ele está repetindo aí aquilo que a gente já falou, mas explicando que o sonho é uma planificação vertical. Então, de novo, quanto mais consciente e verticalizado, integralizado você for, mais a maior capacidade você vai ter de entrar em contato com a sua energia primordial, que é o que ele chama de sonho, né? Quanto mais morto é alguém, mais ele preenche sua jornada de compromissos. Então, quanto mais hipnotizado, quanto mais imerso no sistema você está, você é aquela pessoa que reverbera a voz do mundo, né? De que está tudo muito corrido, não tenho tempo para nada, já levanta atrasado, já chega atrasado no trabalho, já se estressa todo, e aí você, muitas vezes, não se percebe o quanto você se coloca ocupado. Mas será que, de fato, você está verdadeiramente ocupado? Né? Será que, de fato, você realmente tem aqueles zilhões de coisas para fazer? Porque a gente tem isso, né? A gente fala, tem milhares de coisas para fazer, tem 1 milhão de coisas para resolver. 1 milhão é muita coisa, gente. 1 milhão não caberia dentro do dia, talvez nem dentro do ano. Né? E se tivesse realmente resolvendo 1 milhão de coisas, cara, a gente já estava na 10ª dimensão. Né? Se a gente parar para pensar o quanto a gente exagera, o quanto a gente se coloca ocupado, porque parece que uma pessoa ocupada é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que está trabalhando, é uma pessoa que está produzindo mais, quando na verdade ela está completamente atrapalhada com a programação dela, né? E tem aquela questão da pré-ocupação. O quanto você está verdadeiramente se ocupando das coisas. Ou é uma questão de gestão de tempo, né? É uma questão de gestão de energia. Então é muito engraçado quando ele diz, quanto mais morto é alguém, mais ele preenche sua jornada de compromissos. Então, se você está se sentindo atolado pela sua agenda, vale aí uma reflexão do quanto você está desperdiçando de energia
Porque muitas coisas você poderia resolver em 5 minutos de meditação. Então, talvez seja um momento, para quem ainda não começou a experimentar, seja um momento de começar a incluir a meditação no dia a dia. Página 220, ele diz que a empresa é uma representação teatral com máscaras e personagens que seguem um roteiro. Mas não acredite nisso, não se perca, não se esqueça que é um jogo. A verdadeira planificação é neste instante, no aqui, agora. Tudo estará à sua disposição quando você aprender a viver o instante na sua totalidade. Planos e programas acontecerão naturalmente, sem esforço, quando você deixar de acreditar neles. Então, quando você deixa de acreditar que você é escravo da estratégia, do planejamento, que você é escravo do calendário, quando você verdadeiramente entende que tanto na empresa quanto no dia a dia, todos são personagens, e a maioria desses personagens, que são várias pessoas, não estão atentas, vigilantes, não estão sabendo que isso é uma peça de teatro. Então, estão mergulhados ali, vivenciando, sofrendo com tudo isso. Quando você entende toda essa questão teatral, quando você entende que, na verdade, somos todos marrecos, a gente só precisa entender que a gente é marreco, não é galinha, porque galinha, se entrar na água, ela afunda, né? Porque as peninhas dela molham, ela pesa e afunda. Então, é uma analogia até engraçada. Dentro da terceira dimensão, absorto no sistema, na Matrix, é todo mundo galinha. Tá todo mundo afundando, tá todo mundo afogando. Quando você se dá conta que, na verdade, você é marreco, você vai lá, faz parte daquela situação e sai dela, porque você tem consciência de que aquilo ali não é você. Que você é muito mais do que isso. E que você é capaz de atrair tudo que você precisa se você ficar 5 minutos em silêncio. Se em 5 minutos você desenvolver a capacidade de fechar os olhos, abrir os olhos da multidimensão e você conectar com a sua energia primordial, ali você cria tudo. Né? E é essa questão que ele diz que esse é o verdadeiro instante, no aqui e no agora. É o que você faz nesse momento. É o que você pensa, o que você vibra, o que você está projetando, o que você está informando para o universo. É o que verdadeiramente vai contar. E aí ele ainda diz que a agenda serve para esquecer. Né? E é interessante você... A agenda, ela deve ser esquecida. Da forma como a Matrix, como o sistema, nos faz acreditar que uma agenda é importante. Você criar a sua rotina é importante. Só que aí, o que acontece? Se você não está alerta, vigilante, se você não tem a consciência de que tudo é expansão e você é o universo, você vai ficar escravo daquela agenda. Você vai guiar todos os seus dias de acordo com aquilo que você marcou em cada grade horária da sua agenda. E quando, na verdade, aqui ele diz que a agenda serve para esquecer, né? Justamente para que você se desloque dela. Você pode ter uma agenda, mas faz parte do teatro. É um papel que você está desempenhando. E a questão de a agenda serve para esquecer é esquecer você mesmo. Esquecer você da forma hipnotizada, estereotipado da terceira dimensão. 222, ele vem com uma novidade. Ao telefone não responda. Alô, quem é? Mas sim, alô, quem sou? Porque ele diz que os outros são você. E quando você pergunta quem está do outro lado, na verdade, tudo é espelho. Então é sempre você que está do outro lado. E quando você pergunta quem sou, é justamente para você interpretar o mensageiro, interpretar o espelho. O visível serve para reconhecer o invisível. Os outros servem para revelar-lhe aquilo que você não quer ver em si mesmo. O que projeta em mim tudo isto? Então, de novo, aquela abordagem do espelho. Né? Tudo que nos acontece nos chega para trazer uma mensagem. E aí tem aquela expressão que é não mate o mensageiro. Ou seja, a culpa não é do mensageiro. O problema não está ali.
Ele só está trazendo a mensagem para você. Aonde que está o problema? Então, é a questão do quem eu sou, né? Então, quando você diz quem sou eu, assim responde ao telefone quem entendeu que do outro lado encontra sempre a si mesmo. Significa recordar que está encontrando sua confusão. Então, quando você admite, quando você sabe, quando você está vigilante de que tudo nesse mundo que chega até você é um mensageiro, então é a partir daquilo que ele está trazendo, daquela mensagem, que você precisa investigar e saber quem é você. E aí você vai expandindo. É como se cada mensageiro fosse um degrau. Então, esse não é você, esse sou eu. Então, o que eu tenho que resolver aqui? Quando você consegue resolver aquele degrau, ele automaticamente se extingue e você vai galgando degraus mais altos, né? Imponha-se leveza entre em outras zonas de inteligência. Leveza é uma zona de inteligência. Então, quando a gente está falando de planejamento, de papéis, da capacidade que você tem de estar no mundo sem ser parte dele, tudo diz respeito à questão de zona de inteligência. E quanto maior é o seu padrão vibratório, maior o seu entendimento, mais inteligência você terá para resolver as questões através da leveza. Imponha-se leveza, entre em outras zonas de inteligência. Então, a partir do momento que você solta as amarras, que você deixa as bigornas, os pesos, os traumas, e você vai abrindo mão do mimimi, que você vai entendendo que você, na verdade, está carregando esqueletos o tempo todo, arrastando correntes, à medida que você vai soltando isso, que você vai desapegando, que você vai se impondo leveza, você vai alcançando maior entendimento e outras zonas de inteligência. Página 224, ele diz que o mundo nos telefona para nos dizer quem somos e aquilo que nos falta. Ele diz também que torne-se a solução e o mundo estará resolvido para sempre. Então, quando chega um problema, não encara aquilo como problema. Busca a solução para aquilo que está acontecendo. Então, à medida em que você vai adquirindo o hábito de ser a solução para tudo, você vai mudando a sua realidade. E quando você muda a sua realidade, o mundo muda junto com você. Na 225, para dar uma resposta ao mundo, você deve ser a solução. Entre em um estado de sinceridade, simplicidade, leveza, na luminosidade do ser. Então, de novo, internalização, integração, um ser integral, um ser incorruptível, um ser vertical. É um estado de sinceridade, simplicidade, leveza e de maior inteligência, como ele já disse, né? 227. Qualquer esforço intencional, até o menor deles, dirigido a modificar uma ação repetitiva, uma reação mecânica ou a contrastar com um hábito, é uma rasteira na mecanicidade. Esse trabalho permite a um ser humano evitar as leis da acidentalidade, esconjurar a verificação de incidentes e até mesmo esquivar-se de envolvimentos em desastres e calamidades naturais. Isso aqui é super importante, principalmente no momento de transição planetária em que a gente está. Quando ele fala que qualquer esforço intencional dirigido a modificar uma ação repetitiva é uma rasteira na mecanicidade, ou seja, a partir da consciência, da autorresponsabilidade, você emite uma energia nesse treino. É como se você estivesse indo para a academia. Você está focado naquele resultado que você quer. Então, você vai usar suplementos, você vai se alimentar bem, você vai ter boa noite de sono, você vai procurar fazer tudo que esteja compatível com a meta que você está buscando. Então, se conscientemente você desprende energia, esforço, para mudar uma ação
repetitiva em você mesmo, para você ressignificar, para você anular padrões não favoráveis. Quando você adquire esse hábito da constante evolução através da consciência desperta, você está passando uma rasteira na mecanicidade. Você está deixando de ser mecânico. Você está deixando de ser parte dessa cultura hipnotizada. Você está se descolando, você está conseguindo galgar padrões mais elevados do que os automatizados, os não despertos. E esse trabalho permite ao ser humano evitar as leis da acidentalidade, inclusive de envolvimentos em desastres e calamidades naturais. A gente está passando por um período que muitas coisas ainda vão acontecer. A geografia do planeta Terra vai mudar muito, né? E como que você vai adivinhar em que momento, em que lugar vai acontecer alguma coisa? Como que você vai se preparar? Como que você vai se defender de um cataclisma, de uma guerra civil, de uma enchente, de um raio que vai cair? Como que você vai se defender disso se você não sabe quando vai acontecer? É justamente pelo fato de você estar se descolando dessa automatização, dessa mecanicidade, é que você vai tendo condições de estar em outras dimensões. O seu corpo biológico, o seu corpo físico está aqui, mas a sua consciência desperta, ela vibra em graus tão mais elevados que naturalmente você vai ser conduzido para situações seguras. Então, quando a gente está falando mesmo, eu venho batendo muito na tecla das tempestades solares magnéticas. Por quê? Isso tem alterado o psicológico das pessoas de uma maneira absurda. As pessoas estão surtando, as pessoas estão se matando, e isso a gente não tem como medir porque não é divulgado. Mas acreditem, eu tenho contatos de pessoas que trabalham com isso, que são da área de saúde, são da área de segurança pública, e os índices são alarmantes. Então, como que você se defende de uma tempestade solar eletromagnética? Aumentando a sua vibração. Porque tudo que está acontecendo nessas tempestades, nessas emissões de fótons, é aceleração energética. E energia é informação. Então, quanto maior, melhor, mais amplo for o seu padrão vibratório, maior a sua frequência. Então, quanto maior a sua frequência, menos choque vai acontecer com essa energia acelerada que está chegando. Por quê? Quando você não tem consciência disso e você está estagnado na mecanicidade, você está hipnotizado, a sua vibração, ela está tão densa que quando bater aquela aceleração eletromagnética em você, você vai arrebentar como arrebenta uma taça de cristal, com um tenor, né, cantando próximo, aumentando a vibração em cima da matéria. Nossa matéria biológica, ela é densa. A única forma que tem de você proteger o seu corpo biológico de tudo que está para acontecer e já está acontecendo em grande escala é você aumentar o seu padrão vibratório. Você deixa o seu corpo aqui na terceira dimensão, mas a sua consciência, ela está acima. Então, ela está mais compatível com essa energia que está chegando. 228, você se torna efeito e o mundo torna-se causa. Você se torna pequeno e o mundo se agiganta e o engole. Então, é aquela questão. Se você cai na mecanicidade, se você não investe sua energia nesse processo de expansão, de investigação interna, você pode se tornar efeito de uma causa que o mundo vai trazer para você. E aí, você se enverga, você se prostra, você abaixa a cabeça, você permite
que o mundo engula você com essa criação coletiva, né? Esse consciente coletivo. Então, sempre consciência e foco na investigação interna, na integralização, na verticalização do ser. Que essa é a única forma que tem de você sobreviver e não ser engolido pelo mundo. 229. Um líder é, antes de tudo, um diretor do ser. Sabe reconhecer e circunscrever em si qualquer negatividade. Sabe que para vencer todas as batalhas, precisa antes vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo significa não permitir que as emoções negativas nos governem. Significa vencer a destrutividade dos nossos pensamentos, não permitir a autossabotagem. Significa a superação dos nossos limites, de quaisquer obstáculos criados pelo medo, pelas dúvidas e por qualquer outra sombra no nosso ser. Vencer a si mesmo significa desenterrar a vontade, fazer uma viagem de retorno em direção à integridade, que é a energia, a consciência primordial. Vencer a si mesmo significa não sentir nem deixar transparecer menor expressão de negatividade, não permitir internamente nenhum abaixamento. Então, gente, é isso. A gente vai sempre falar das mesmas coisas de maneiras diferentes. Mas aqui ele está falando especificamente do líder. Seja você líder de si mesmo, que todos nós somos, líder de equipe, comunitário, síndico do prédio, né, representante de turma, não importa. O vencer a si mesmo significa você se permitir a investigação interna, né, para que você não permita a autossabotagem, para que surja um pensamento negativo, cancela, cancela, cancela. Dê a ordem. Diga, cancela, cancela, cancela. Para que você vá extirpando tudo que não é não favorável para você. Então, ainda que você tenha sido impactado por um mensageiro, né? Ainda que você tenha sido impactado por alguém, ou por uma situação, no mesmo momento, tenha o foco de não deixar baixar o seu padrão. Né? De naquele mesmo momento você ressignificar, você dizer, isso aqui não me pertence. Essa energia não me pertence, eu não vou entrar nessa discussão, eu não sou mais essa pessoa. E você ressignificar internamente. Quanto mais rápido você fizer isso, melhor. E ele diz, na 232, o mundo, quando você o vê, já foi feito. Né? Então, aquela questão de que, quando você chega, agora, quando a gente está vendo essa situação da gente estar reunido aqui, é porque essa situação já foi criada. Ela já foi plasmada. Neste exato momento, a gente está criando outras situações. Né? 233. Significa que quando você esquece, você se reduz, decresce e o mundo se torna seu chefe. Os seres sem vontade reduzem-se a anões psicológicos e vagam no próprio universo com o rabo entre as pernas, encurvados sob o peso dos sentimentos de culpa, assustados mortalmente pelo fantasma que eles mesmos criaram. Acrescentou que seres reduzidos a essa condição não poderiam fazer outra coisa senão acusar, lamentar-se, justificar e cultivar pena de si mesmos. E é ainda essa condição da humanidade, uma condição na qual eu estava entrando de cabeça, como Ícaro, quando a cera da memória se derrete e perdem-se as asas da gratidão. Então, aqui ele está dizendo justamente isso, com relação a você esquecer que você é um ser extraordinário, esquecer que existe a mesma energia primordial aí dentro do seu vácuo quântico, esquecer do potencial que você tem de criar toda a sua realidade. Quando você esquece disso, automaticamente você entra na frequência da terceira dimensão, baixa, e a mesma coisa, da lamentação, da culpa, dos traumas, como eu sou coitado, mimimi. Então é isso que precisa ser trabalhado. Gente, às vezes, quando a gente fala essa questão, né, do sem mimimi, do dodói, pode parecer, assim, até um pouco invasivo, né? Pode parecer um pouco desrespeitoso com alguém. Mas só será assim se esse alguém
acatar essa energia, acatar essa identificação do que seja a informação do sem mimimi, né, do dodói, da autocomiseração, né, da autossabotagem. Quando você se dói com alguma fala, com alguma situação, é porque precisa ser trabalhado. E, de verdade mesmo, a única coisa que vai garantir que nós consigamos expandir a nossa vibração a ponto de não sucumbir ao sistema é justamente a gente entender e definitivamente, de uma vez por todas, a gente empreender o treinamento de acabar com o mimimi, acabar com o dodói, acabar com a reclamação, acabar com aquela facilidade de discutir com todo mundo, erradicar as palavras de baixa frequência do nosso vocabulário, a nossa forma de conversar com as pessoas, a nossa forma de, muitas vezes, não conversar com as pessoas. Ficar calado quando a gente entende que, em falando, não estaremos acrescentando nada, nem para nós, nem para o outro. Porque, muitas das vezes, a gente fala porque tem boca, né? Mas, muitas das vezes, o silêncio é a melhor resposta que a gente pode ter. Então, ele diz ainda que liberdade significa ser livre da identificação com o mundo. Significa apagar para sempre esse canto de dor que tem governado toda a sua vida. Então, aquela coisa, se você permite que um único átomo de dor entre no seu sistema de expansão de consciência, você está pegando um vírus ali, sabe, um trojano, um cavalo de Troia, e está botando dentro da sua máquina. É você que está botando o vírus ali dentro. Se você tem consciência, não tem problema se você ainda não consegue performar com perfeição, porque tudo é um treino, você está no caminho. Mas o importante é você entender que aquilo que já passou, você não vai voltar mais naquela situação. Você não vai voltar mais naquela energia. E isso é estar no mundo sem ser do mundo, né? É você desempenhar o papel, você ser um excelente ator sem se deixar levar. Tem que ser marreco, não galinha. 235. O mundo externo é a materialização da sua psicologia. É você quem deu o consentimento a cada um dos seus problemas, a cada dificuldade da sua vida. Um dia, quando você se conhecer, entenderá por que o mundo é como é. Então, em ano de eleição, a gente vê aí essa balbúrdia na internet, essa discussão, facada em candidato, por aí vai. A gente vai vendo as atrocidades que nós mesmos produzimos. Né? Então, eu acho até engraçado, porque tem essa briga toda de partido, de governo, e aí a gente sempre fala, cada povo tem um governo que merece. De fato. A gente fala, repete isso da boca para fora, sem perceber que é justamente isso. Tudo que acontece conosco, na nossa casa, no nosso bairro, cidade, país, no nosso planeta, é resultado daquilo que foi propagado. Então, quando você verdadeiramente expande a sua consciência, entende que um átomo não favorável pode contaminar todo o seu sistema, você deixa de entrar em discussão por política. Porque toda essa discussão, toda essa vibração desconcertada, assim, desequilibrada, faz parte do sistema, da 3D, da mecanicidade que você está trabalhando para se libertar dela. Então, acompanhe os fatos, converse, mas não levante bandeira. Não puxe para você essa energia. Você pode ter consciência do candidato que você quer votar, consciência do tipo de situação favorável que você gostaria que existisse para toda uma nação, na sua realidade. Ok, você tem essa consciência porque você está desempenhando um papel de cidadão, de funcionário, de chefe, de estudante, de professor, pai de família, não importa. A questão é você ter a consciência de que tudo isso que está reverberando aí fora não te pertence mais. Você não faz mais parte desse sonho, dessa realidade hipnotizada.
que você está buscando é o sonho. O sonho é a energia primordial. É você trabalhar para concentrar a sua energia, não ser aquele chafariz disperso, não ser preocupado por demais, não ser dependente demais de uma agenda, como se fossem os compromissos as coisas mais importantes do mundo. Aquilo é um papel que está sendo desempenhado. Né? Então, é isso. Você entender que você é o capitão do seu navio. Então, você está liderando. Você precisa ser gestor. Entender, vigiar e saber exatamente o que usar e quando, para que você possa cada vez mais atingir patamares mais altos. Então, basicamente, essas foram as coisas que eu separei para a gente falar a respeito desse capítulo 6. E queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa, alguém quer deixar a impressão do que está absorvendo da leitura. Cadê todo mundo? Alguém? Não? Muito bom, Juan. Valeu, querido. Isso aí. Mais alguma coisa no chat, gente? Eu venho falando sempre isso em todas as reuniões. É muito importante que vocês participem, vocês verbalizem, vocês escrevam no chat, vocês imprimam a opinião de vocês. Por quê? É justamente essa troca eletromagnética de informação que vai fazer com que o grupo cresça. Né? Eu tenho dito isso sempre. Se for para só eu vir para cá falar a respeito do livro e das considerações, vai ser uma coisa menos aproveitada do que poderia ser. Então, eu volto a reforçar a necessidade de que vocês participem, perguntem, tomem nota, grifem o livro, né? Tragam as suas questões, as suas interpretações para o momento que a gente tem de encontro, porque isso aqui está gerando uma sinergia, isso aqui está gerando uma egrégora. E uma egrégora, ela é feita de vários impulsos. É como se a gente estivesse num círculo, todo mundo ali reunido, e cada um jogasse, num determinado momento, um novelo. Então, eu tenho um novelo de linha aqui, eu jogo para o outro, segura a linha. O outro pega, joga para o outro, segura a linha. Quando você vai ver, tem uma teia formada no meio desse círculo de pessoas. Então, é primordial que a gente desenvolva essas habilidades de trocar informação eletromagnética, trocar impressões, trocar entendimentos, porque cada palavra dita e escrita, ela compõe uma energia. Tá? Então, é por isso que eu insisto tanto para que vocês participem, não fiquem tanto em silêncio. Vamos ver aqui, então. É isso mesmo, Elaine, a gente está no vigiar e orar sempre, o tempo todo. A Sabrina tem algumas questões para o próximo capítulo, excelente. Traga-as para o próximo encontro. Juan diz que está treinando muito, até questão de não abaixar a vibração durante uma discussão. Primordial, Juan, é justamente isso. Lembra, tem que ser marreco. Entra na água, mas não se molha. Rô, eu que agradeço também a oportunidade. E o Juan disse que conseguiu muitos progressos, que também usava muito Ho'oponopono no início, porque sentia muito ferido pelo Dreamer, o pinguim, né? Mas depois passou e agora eu não uso mais. Fantástico. Significa que você já adequou essas informações que você recebeu do Dreamer, já encaixou nas suas devidas gavetas e está fazendo sentido para você. Então, quanto mais sentido faz, menos incomoda. Né? E aí, Rô diz que sempre aprendemos muito a sermos melhor conosco e com nossos semelhantes. É isso, gente. Então, essa foi nossa reunião de hoje. Depois eu vou disponibilizar o vídeo lá no YouTube. Deixar registrado aqui o agradecimento, minha gratidão por cada coração que esteve aqui reunido conosco hoje. Mesmo aqueles que não estão aqui
virtualmente presentes, mas que, né, estejam na intenção, pessoal do grupo, nosso irmão Raoni. Então, só deixar aqui a minha gratidão eterna para vocês e pela felicidade da gente poder se reunir. Eu sempre digo isso, a gente poderia estar em qualquer balada num domingo à noite, mas a gente escolheu estar aqui porque a gente tem um propósito. Tá? E essa semana a gente vai soltar o programa de gestão, de gestores do futuro. É um programa que vai durar 12 semanas, tem 12 vagas, e vai ser facilitado por mim, pelo Raoni, e pelo Carlos, que é o executivo de São Paulo. Ele vai trazer toda essa abordagem do mundo corporativo, né? Ferramentas e tal. Então, é um EAD com módulos. São 12 módulos. Tem vídeo, tem material de apoio para baixar em PDF, tem exercício para fazer. E durante 12 semanas a gente vai ter um encontro por semana, online, os 3 facilitadores com essa turma. Tá? Então, a gente vai primeiro soltar isso para o grupo, Despertando no Telegram, depois a gente vai abrir para o grupo Despertando no Facebook, até a gente fechar essa turma de 12 pessoas. Tá bom? Eu que agradeço, Rô, Elaine. Tudo que é informação é luz. Né? Então, esse compartilhar de informação, esse compartilhar de luz, é que realmente vai alimentar o nosso ser, nossa busca. E eu também sou muito grata pelas oportunidades que esse grupo nos dá todos os dias, a cada um de vocês, tá bom? É isso, gente. Um beijo grande, boa semana. E vamos sempre interagindo lá no Telegram para a gente não se perder e continuar trocando as nossas experiências. Ok? Muito obrigada, então. Tudo de bom. Até a próxima.